Existe uma frase aparentemente contraditória, pode mudar profundamente a maneira como você enxerga Deus, a vida e até si mesmo. Talvez aquilo que você reconhece que não sabe possa libertá-lo mais do que tudo aquilo que você acredita saber. Parece estranho. Desde pequenos somos ensinados a acumular conhecimento. Precisamos saber, precisamos explicar, precisamos encontrar respostas. E não existe nada de errado nisso. O conhecimento é fundamental. O problema começa quando deixamos de perceber a diferença entre conhecimento e certeza, porque podemos conhecer muito e ainda assim reconhecer que existem coisas que não sabemos, mas podemos também conhecer muito pouco e acreditar que já compreendemos tudo. E aqui começa uma das questões mais fascinantes da inteligência humana. Nicolau de Cusa e o douto e a ignorância, ou seja, no século XV, um dos grandes pensadores cristãos, Nicolau de Cusa, escreveu uma obra chamada De Docta Ignorantia, que podemos traduzir como a douta ignorância. O nome parece uma contradição, como alguém pode ser ao mesmo tempo sábio e ignorante, mas é justamente aí que está a genialidade da ideia. Nicolau de Cusa não estava defendendo a falta de estudo, muito pelo contrário. Ele era filósofo, teólogo, matemático, jurista e cardeal da igreja. A douta ignorância significa chegar a um nível de conhecimento suficientemente profundo para reconhecer os limites do próprio conhecimento. É saber que não sabe. E isso é muito diferente de simplesmente não saber. Imagine duas coisas. A primeira desconhece determinado assunto e acredita que o domina completamente. A segunda estudou profundamente aquele assunto e percebeu o tamanho daquilo que ainda desconhece. Quem está mais próximo da sabedoria? Provavelmente a segunda, porque existe uma forma de ignorância que não sabe que é ignorante, e existe uma forma de sabedoria que reconhece a própria ignorância. Uma ponte com o efeito Dunning-Kruger. Séculos depois de Nicolau de Cusa, a psicologia moderna estudaria um fenômeno que permite uma comparação interessante, embora não seja exatamente a mesma coisa. É o chamado efeito Dunning-Kruger. De maneira simplificada, em determinados domínios, quando uma pessoa possui pouco conhecimento ou pouca competência, pode também não possuir os instrumentos necessários para perceber adequadamente as próprias limitações. Existe aqui um paradoxo extraordinário. Para reconhecer que não sabemos, precisamos saber alguma coisa. À medida que aprofundamos verdadeiramente o conhecimento, começamos a perceber a complexidade do assunto. Descobrimos exceções, descobrimos nuances, descobrimos perguntas que nem sabíamos que existiam e percebemos que a realidade era muito maior do que imaginávamos. Por isso é preciso cuidado para não transformar o efeito Dunning-Kruger naquela caricatura de quem sabe pouco acha que sabe tudo e quem sabe muito acha que não sabe nada. Não é exatamente isso, mas existe uma ideia extremamente importante aqui. A competência também nos ajuda a avaliar a nossa própria competência. Isso nos leva a outra capacidade fundamental da mente humana, a metacognição. Metacognição é, de maneira simples, a capacidade de observar o próprio pensamento. Não apenas pensar, mas perceber como estamos pensando. Perguntar por que eu acredito nisso? De onde veio
essa certeza? Que evidências eu tenho? Existe outra maneira de interpretar isso? O que eu talvez não esteja enxergando? E talvez uma das perguntas mais poderosas seja simplesmente: e se eu estiver errado? E o que isso tem a ver com Deus? Tudo, porque talvez nenhum campo da experiência humana tenha produzido tantas certezas sobre aquilo que ultrapassa a nossa capacidade de compreensão quanto a religião. Nós criamos conceitos sobre Deus, definições sobre Deus, doutrinas sobre Deus, explicações sobre como Deus pensa, o que Deus deseja, quem Deus aceita, quem Deus rejeita, quem será salvo, quem será condenado. E pouco a pouco pode acontecer algo curioso. O Deus infinito passa a caber dentro da nossa cabeça. E quando Deus cabe perfeitamente dentro da nossa cabeça, talvez não estejamos mais diante de Deus. Talvez estejamos diante da nossa própria representação de Deus. É exatamente aqui que aparece uma tradição muito antiga do cristianismo chamada teologia negativa ou teologia apofática. A ideia é extraordinária. Quando falamos do mistério absoluto, muitas vezes conseguimos nos aproximar melhor dizendo aquilo que Deus não é do que pretendendo definir completamente aquilo que Deus é. Deus não é simplesmente um ser humano infinitamente aumentado. Não é um velho sentado em algum lugar do universo. Não é um juiz humano ampliado. Não está limitado pelas mesmas emoções, categorias e contradições humanas. Quando retiramos essas projeções, não estamos diminuindo Deus. Estamos retirando de Deus as limitações que nós mesmos colocamos sobre ele. O mapa não é o território. E aqui a teologia negativa deixa de ser apenas teologia. Ela se transforma em uma poderosa ferramenta cognitiva, porque nossa mente precisa construir modelos de realidade, e isso é absolutamente normal. Criamos conceitos, categorias, nomes, negativas, narrativas. O problema começa quando esquecemos que o mapa não é o território. Nossa interpretação da realidade não é necessariamente a própria realidade. E isso não acontece apenas com Deus. Acontece nos relacionamentos, na política, na ciência, na religião e principalmente na maneira como construímos nossa própria identidade. Quantas vezes dizemos: eu sou assim, eu nunca vou mudar, aquela pessoa é desse jeito, Deus pensa assim, isso aconteceu porque Deus quis. Perceba quantas certezas nós carregamos. Agora, experimente colocar diante delas uma pergunta muito simples: como eu sei disso? Talvez seja uma interpretação, talvez seja uma crença que você recebeu quando criança, talvez seja uma tradição, talvez seja uma experiência pessoal que você transformou em verdade universal. Ou talvez seja simplesmente uma narrativa repetida tantas vezes que deixou de parecer uma narrativa e passou a parecer realidade. O ego precisa saber. Existe algo que o ego detesta: não saber. Porque não saber significa perder o controle. O ego busca segurança, busca o controle, busca previsibilidade, ele busca categorias, ele busca o certo e o errado, o bom e o mal, o amigo e o inimigo, o puro e o impuro, o salvo e o condenado. Nós colocamos etiquetas na realidade porque as etiquetas nos dão a sensação de que compreendemos aquilo
está acontecendo, mas na realidade, frequentemente, é muito maior do que nossas categorias. Por isso, talvez uma das frases mais difíceis para o ego pronunciar seja também uma das mais libertadoras: eu não sei. Não é desistência, não é preguiça intelectual, não é relativismo, é humildade cognitiva. É dizer, eu estudei, eu pensei, eu investiguei, mas reconheço que existe uma fronteira para aquilo que consigo compreender. Essa é a essência da docta ignorantia. Jesus também desmontava certezas. E talvez seja interessante perceber que Jesus fazia algo parecido. Muitas pessoas chegavam até ele buscando respostas definitivas. Quem é o meu próximo? Quem pecou? Quem é puro? Quem é impuro? Jesus não respondia construindo um tratado teológico. Ele contava uma parábola. E existe uma diferença extraordinária entre uma definição e uma parábola. A definição diz, é isso. A parábola pergunta, você consegue enxergar de outra maneira? Jesus frequentemente deslocava a pessoa do lugar confortável das certezas para o território da consciência, e talvez seja exatamente aí que começa a metanoia. Metanoia não é simplesmente trocar de crença. Muitas pessoas imaginam que transformação espiritual significa abandonar uma crença e adquirir outra. Mas isso pode simplesmente significar trocar uma prisão por outra. Eu tinha 10 certezas, agora tenho 10 certezas diferentes. Minha mente continua funcionando exatamente da mesma maneira. A verdadeira metanoia, ela é mais profunda. É uma transformação da própria maneira de perceber. É começar a observar os filtros através dos quais enxergamos Deus, o mundo, as pessoas e nós mesmos. Por isso eu quero propor um exercício. Pegue algumas das suas maiores certezas e acrescente 3 palavras. Talvez eu não saiba. Eu sei exatamente quem Deus é. Talvez eu não saiba. Eu sei porque isso aconteceu comigo. Talvez eu não saiba. Eu sei exatamente como aquela pessoa é. Talvez eu não saiba. Observe o que acontece. Você não desaparece. Sua fé não desaparece. Sua inteligência não desaparece. Apenas surge uma coisa nova. Espaço para aprender. Espaço para compreender o outro. Conhecer Deus ou conhecer sobre Deus. Existe uma diferença enorme entre conhecer sobre Deus e experimentar Deus. Imagina alguém que passou 50 anos estudando o oceano, conhece sua composição química, conhece as correntes marítimas, conhece as espécies. Essa pessoa sabe muito sobre o oceano, mas existe uma experiência completamente diferente. Entrar no mar. Talvez tenhamos feito algo semelhante com Deus. Construímos bibliotecas inteiras tentando explicar o infinito. E essas bibliotecas são importantes. Estudar é importante, teologia é importante, mas chega um momento em que o verdadeiro conhecimento precisa reconhecer sua própria fronteira. E talvez depois dessa fronteira comece outra dimensão, o silêncio, a contemplação, a presença. A teologia negativa não está dizendo não podemos conhecer Deus. Ela está dizendo algo muito mais profundo. Não confunda aquilo que você conhece sobre Deus com o próprio Deus. E eu acrescentaria, não confunda aquilo que você pensa sobre você com aquilo que você realmente é. Talvez alguma das maiores prisões da nossa vida não sejam construídas pelas coisas que conhecemos ou desconhecemos. Talvez sejam construídas justamente pelas coisas que temos absoluta
certeza de que sabemos. Por isso, Nicolau de Cusa continua tão atual depois de tantos séculos. Quanto mais nos aproximamos do infinito, mais percebemos a insuficiência das nossas palavras e dos nossos conceitos. E talvez a verdadeira sabedoria comece justamente quando conseguimos dizer eu não sei. Não como alguém que desistiu de procurar, mas como alguém que finalmente compreendeu a grandeza daquilo que procura. O não saber então deixa de ser vazio, transforma-se em abertura, transforma-se em humildade, transforma-se em consciência. E talvez seja justamente nesse espaço que começa a verdadeira metanoia. Então eu termino deixando uma pergunta para você. Qual certeza sobre Deus, sobre a vida ou sobre você mesmo você teria coragem de colocar em dúvida hoje? Talvez atrás dessa certeza existe uma verdade muito maior esperando para ser encontrada. E se esse tipo de reflexão faz sentido para você, siga o Encontrando a Verdade. Aqui, nossa proposta não é entregar mais coleção de respostas prontas, é aprender a fazer perguntas melhores, questionar aquilo que sempre consideramos óbvio, ir além das crenças, das máscaras e das certezas do ego, porque talvez encontrando a verdade não seja apenas encontrar novas respostas, talvez seja retirar uma a uma a certeza que nos impediam de enxergar.